Eu vejo aqui que no início houve um encantamento, houve um certo fascínio entre ele e a rival, mas essa pessoa, ela gostava de outra na época, tá? Sempre foi uma pessoa egoísta e individualista, uma pessoa que traía, uma pessoa que não era fiel, uma pessoa que escolhia seus parceiros e suas parceiras por beleza física. E na cabeça dessa pessoa, do Alecrim aqui, existia outra mulher. Ele era apaixonado por outra mulher. E essa rival, ela fez coisas para tirar pessoas do caminho, tá? Ela afastou desafetos e afastou pessoas da vida do Alecrim para ficar com ele. Ela fez coisas, tá? Ela não era a primeira opção. Ela não era a mulher mais chamativa. Ela não era a pessoa que ele escolheria a princípio, na época que se conheceram, tá? E ela usou-se das mais baixas artimanhas. Ela enganou, ela mentiu, ela manipulou, ela perseguiu, ela fez trabalhos de separação. O envolvimento deles iria terminar, eles tinham um prazo determinado, tá? As coisas entre eles não iriam fluir, não iriam prosseguir. Essa pessoa, ela já estava observando alguma coisa da conexão deles que não estava batendo. Já existia desde aquela época muita briga, muito conflito, e essa pessoa já passava pela mente dessa pessoa se sair. Já passava pela mente do Alecrim na época que eles se conheceram terminar com essa pessoa. Mas a rival, percebendo que ele não avançava, percebendo que ele não assumia, percebendo que ele não a escolheria, foi em busca do espiritual, foi em busca de fazer algo para prender essa pessoa, tá? Fez magia, assim, para prender, para amarrar, para que ele não a deixasse. Desde o início, o relacionamento entre o Alecrim e a rival foi povoado por magias e teve o lado espiritual a favor dessa pessoa. Aí, uma coisa que não estava no caminho do Alecrim, uma coisa que não era para ter durado muito tempo, uma coisa que não era para prosseguir, era só um envolvimento ocasional, de momento acabou perdurando bastante tempo, tá? E ainda perdura devido às magias, tá? Que ela encomendou. Aí a relação acabou fluindo aqui. Possivelmente essa rival, ela tinha um trunfo na manga, né? Aqui ela usou alguma coisa, além da magia também, para segurar e prender. Filho, possivelmente, né? Pode ter engravidado aí de surpresa. Ela forçou bastante a barra. Hoje, essa conexão entre os dois, ela não segue boa, né? Ela segue há muitas lágrimas, há muita decepção, há um medo constante de que a pessoa a deixe, a pessoa vai embora. E já decepcionou ambos os lados, né? Tanto ele já se decepcionou muito, quanto ele já fez ela sofrer muito, como ela também já fez. Ele sofreu muito. Existe uma criança assim aqui envolvida, que é o que segura esse relacionamento entre essas duas pessoas. Mas existe muita briga, existe muito conflito, existe muita frieza. É porque assim, quando a gente faz um trabalho de amarração, principalmente quando não há caminhos, a pessoa pensa que o outro vai ficar eternamente aos seus pés, apaixonado, e a relação vai ser um mar de rosas. As pessoas que fazem esses trabalhos espirituais não explicam exatamente para quem faz
como as coisas funcionam, e se explica, a pessoa não se importa. A pessoa quer porque quer, a qualquer preço, a outra pessoa. Aqui o dinheiro, a fama, a fortuna, o poder que essa pessoa tinha, 9 de pentáculos, foi a motivação dela ter feito esse trabalho. Possivelmente uma pessoa que tem uma condição financeira boa e ela viu nisso uma oportunidade de ter um status social também. Então ela decidiu pagar o preço de amarrar uma pessoa que tinha muitas vantagens na cabeça dela, só que não vivem bem. Existem conversas paralelas aqui, existe sentimentos, existe um medo de que essa pessoa realmente chegue a gostar de alguém, existe mensagens e comunicações com outras pessoas, não existe fidelidade, né? Então, o que que acontece nas amarrações? A pessoa não é feliz, a pessoa trai, a pessoa mente, há brigas, há desentendimentos, porque se colocou um ser de trevas junto de duas pessoas para mantê-las ali. Então, essa pessoa ela não sabe, na verdade, o alecrim, porque ela está nessa situação. Virou comodismo, né? Virou algo que essa pessoa ela não consegue se libertar, ela não entende por quê, mas é um trabalho. Mas quando é feito, não se diz isso, que a convivência será assim. 5 de paus pode até ter agressão física aqui, situações de briga no extremo de que duas pessoas chegam até a se agredir, né? Duas pessoas chegam a bater boca, literalmente, mas não se deixam. E os trabalhos continuam, as magias continuam, as consultas, as idas a lugares pouco recomendados, as encomendas para fazer algo continuam. Existe aqui, ela sabe, ela tem consciência de que essa pessoa, ela não gosta dela e que ela se arrepende de não ter ficado com você ou sente algo por você. Eu não vejo um amor grande e forte, porque é um cavaleiro, mas existe a vontade dessa pessoa de falar com você e de estar com você. E essa pessoa, ela sabe disso. Então, existe um medo constante de que essa pessoa se comunique com você. Que essa pessoa volte a te encontrar, que essa pessoa volte a ficar com você, que o caso de vocês, que aqui é uma situação de triângulo, o caso de vocês prossiga, volte, né? Ela já trabalhou a situação de vocês, ela sabe quem você é e ela sabe que ele sente algo que você mexe e que ela precisa estar constantemente vigiando, porque se ela não estiver constantemente vigiando e não estiver constantemente trabalhando, ele vai embora. Ou ele retorna para você, ou o relacionamento que vocês tiveram, o lance, volta ou continua, né? Então, essa pessoa, ela tá sempre no espiritual. Não vivem bem, não vivem em harmonia, não existe paz. Existem segredos, né? Coisas ocultas entre eles. E um dos segredos são as magias que ela procura. Eu não vejo que essa pessoa acredita muito nisso. E por não acreditar nessa influência, essa pessoa se deixa, né? Dominar, enredear. E essas magias funcionam porque a pessoa é vulnerável. Mas ela sabe que existiu alguém diferente na vida dessa pessoa que ele conheceu, estando com ela, e que essa pessoa mexe. Então eu tento controlar isso com feitiço, não consegue, eu controlo manipulando de outras formas, manipulando com o filho, fazendo chantagem emocional, chorando, me jogando no chão, dizendo que não vai deixar mais ver o filho, dizendo que vai se desviver, que faz aquele teatro todo, mas é tudo para que você e essa pessoa não fiquem juntos. Como é que as coisas vão seguir, né? Como é que vai fluir essa relação aqui, não é? Como é que essa relação vai terminar entre os dois?
Qual é o panorama? Eu vejo aqui que esse casamento, ele vai seguir ainda por um certo tempo. O alecrim que nós estamos nos conectando é uma pessoa que tá amarrada, tá numa zona de conforto, 8 de espadas, e não quer se libertar, só depende dessa pessoa. Essa pessoa ela tem que fazer mudanças e alterações e essa pessoa se recusa. Já tá nessa relação há muito tempo e tem receio em mudar, né? Tem receio em fazer mudanças. Tem coisas também que são nítidas e essa pessoa se recusa a enxergar, se recusa a falar, mas vai chegar um momento que essa pessoa vai estourar, ela vai explodir, ela vai chegar a colocar para fora. 7 de paus, vai ter um momento de grande conflito aqui, onde a verdade vai ser revelada. Onde essas ataduras, essas amarrações, essas magias vão ser descobertas, tá? Essa situação ela vai ficar insustentável. Essa pessoa ela não é tão dominada assim, tá? A rival ela pensa que mantém ele debaixo dos pés dela e que ele é muito passivo, ele é muito bobinho, muito fácil de manipular, mas na verdade aqui esse ser de luz ele vai acordar para a realidade e quando ele acordar, quando ele descobrir dos feitiços, ele vai reagir, tá? Ele vai ficar super chateado e ele vai se libertar, tá? Aqui a sacerdotisa fala de que vai haver uma descoberta, né? A sacerdotisa fala de segredos e o livro está aberto. Esses segredos vão ser revelados. Possivelmente o alecrim vai vir a descobrir sobre as magias, vai descobrir sobre mentiras, falsidades. A sacerdotisa fala de traição também. A sacerdotisa fala de ser infiel, porque ela tem um lado de dualidade. Vai descobrir sim. Pode ser que pegue coisas em casa, desses trabalhos que ela encomenda. Vai descobrir e vai reagir, tá? E o que eu vejo, não vejo ainda uma carta que fale de finalização dessa situação. Essa situação ela ainda se arrasta. Essa situação ela não se resolve ainda, pelo menos aqui nesse recorte que eu estou fazendo. Se você queria ouvir que o alecrim vai enfim deixar, ainda não, tá? Mas vai reagir, vai lutar, vai começar a se impor mais nessa situação e vai começar a contestar algumas coisas, que me parece que essa rival reina absoluta, né? Rainha de paus. Ela reina absoluta aqui nesse casamento. E dá as cartas, as coisas têm que sair da maneira dela. Ela é rainha soberana absoluta, ou pelo menos ela se sente assim. E o ser de luz, o alecrim aí, que você quer tanto saber como eles estão lá, ele vai reagir. Vai sair desse domínio, desse fascínio que ela exerceu no início. Vai decair, não é? O conceito que ele tem. Porque essa rival aqui, ela se finge de boazinha, tá? Ela se finge de santinha. Ela pode se esconder atrás de uma religião aí. Ela pode frequentar uma religião e dizer que é de alguma religião aí, certo? Ela se esconde atrás da fé, ela se esconde atrás da Bíblia. Eu não queria falar essa palavra, mas a espiritualidade me colocou na boca. Ela se esconde atrás da Bíblia, ela se finge de santinha. Para você ter uma noção aí maior, que a mensagem tá ressoando, pode ser uma pessoa que usa até saiote, se esconde através de vestes, né? Ela se finge, mas na verdade ela é macumbeira, ela faz trabalhos espirituais e ela tem 2 deuses, né? O Deus de Israel, que tá na igreja ali, que é aquela fachada, e a espiritualidade, mas não é a espiritualidade da luz, que existe a espiritualidade da luz, né? É a espiritualidade das trevas mesmo, que ela vai buscar.
É a magia de mão negra, é a necromancia, é os trabalhos espirituais negativos, é as linhas negras. Então, mas essa pessoa se esconde atrás da religião e você pode ver que essa mensagem está ressoando aí com a situação, sabendo que sua rival aí, que é hoje a atual, né? Que é a oficial, ela se esconde atrás de uma religião e pede até oração para o relacionamento dela, para o casamento dela, viu? Fala de você, denegrir sua imagem, mas na verdade tudo começou, quem nunca foi honesta, verdadeira e sincera é ela. Tem que ter muito cuidado com isso, tem muita gente que se esconde atrás da capa de uma religião, mas é capaz das piores baixezas, né? E temos visto aí as hipocrisias e as heresias que têm sido cometidas. Então não é porque é de uma religião, porque é de uma igreja que é boa e santa. Infelizmente, tem gente que tem sujado o nome do evangelho, tem sujado a linha que defende, que deveria defender. E não é estranho pessoas se esconderem atrás de religião, não. Isso não é só em certo viés. Nas religiões espiritualistas também tem hipocrisia. As pessoas se enganam, né? Gostam de enganar e usam a religião para manipular, mentir, para esconder os seus segredos, né? Esconder quem é. Então, como aqui essa pessoa, para ter esse casamento, ela fingiu um personagem, né? Então, isso faz parte do fingimento dessa pessoa, tá dentro de uma religião, mas essa pessoa não tem nada de Deus, tá? Aqui vai haver um processo de cura, vai haver um processo de libertação. A carta da estrela, que é a carta 16, ela vem depois da a carta 17, perdão. Ela vem depois da carta da torre. Depois de um processo de caos, de conflito, vem a libertação, vem... Depois que a gente rompe aquela torre, né? Aí tudo cai. As coisas desmoronam, a gente recomeça e a gente fica livre para recomeçar. As asas aqui da borboleta também representam liberdade, né? O arquétipo da borboleta, ele fala de liberdade. Ele fala de se libertar, de se purificar, de curar. A carta da estrela fala sobre isso. E a espiritualidade nos guiando, né? Da proteção espiritual. Então aqui, essa pessoa, a espiritualidade vai mostrar, que aqui tem um farol, vai conduzir essa pessoa para que ela se liberte. Essa pessoa talvez ela encontre respostas para tudo que está vivendo na espiritualidade e essa pessoa vai se libertar. Essa pessoa ela vai deixar esse vínculo. Essa pessoa ela vai descobrir, possivelmente é isso, sobre os feitiços, vai ser esclarecida para que possa, enfim, ser liberta da opressão que é essa união, da opressão que é esse relacionamento. Mas é um processo aqui que vai demorar um pouco ainda, não é para já. A carta 8 de espadas é uma carta de demora, de lentidão, né? De alguém estar amarrado, preso em uma situação. 7 de paus também fala de demora, de atraso, de pessoas que colocam obstáculos nos nossos caminhos, né? De luta, de briga, de conflito. E a carta da sacerdotisa também é uma carta parada, ela fala de lentidão, ela fala de demora. Então, aqui vai ser um processo. Não vejo término ainda, não vejo finalização total, não vejo corte dessa estrutura, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, para dizer a você. Eu vejo essa pessoa acordando, pelo menos da verdade, acordando de quem essa rival é e acordando para a realidade do prejuízo que é estar dentro dessa relação. A vida é muito curta para a gente perder tempo sendo infeliz. Eu acho que se um relacionamento não tá bem, a gente tem que ter a honestidade, a hombridade e a coragem, porque é preciso coragem, para assumir que não, as coisas não estão fluindo e a gente precisa finalizar. A gente tem que saber encerrar ciclos na nossa vida e também começar ciclos.
E a gente tem que reconhecer. A gente tem que esperar muito mais da vida e esperar muito mais de um relacionamento. Só ter a mãe do seu filho, alguém para lavar, passar e cozinhar, ou um homem que te provém, isso aí não é amor. Isso aí é viver de aparências. Tem muita gente que vive e se conforma com isso. E esquece que você tá perdendo tempo ali. Você já sabe que não gosta da pessoa, você já sabe que não é feliz. Você já sabe que aquele relacionamento ali não te traz nada de bom, mas você não tem coragem de sair. Mas nisso você tá perdendo tempo de vida. Aí quando você acordar, você vai ver que você poderia já ter feito esse movimento de buscar algo melhor. Nem que seja sozinho, né? Às vezes não é preciso, não é, né, você deixar um X pessoa por Y pessoa. Às vezes não existe você querer terminar para você ficar bem com você mesmo, para você recomeçar do zero sua vida, sem manipulação, sem jogos, sem mentiras, para que lá na frente você possa escolher uma pessoa que verdadeiramente você escolheu de forma natural e não de forma forçada, e não porque essa pessoa mentiu, não porque essa pessoa me magiou para eu ficar com ela. Então, às vezes, ter paz e estar sozinho é melhor. E tem pessoas que adiam essa situação, procrastinam, e não é incomum jogar terceiras pessoas dentro de sua confusão, né? Aqui é uma bagunça, aqui é uma confusão terrível, é um conflito, mexe com muitas coisas negativas e a pessoa, ao invés de resolver os seus conflitos, joga pessoas inocentes para dentro dos seus problemas, né? Como válvula de escape, né? Porque possivelmente você foi arrastada aqui por esse problema, você foi enganada, você foi seduzida por uma pessoa que vive um inferno e essa pessoa te arrastou para dentro de um inferno, tá? Mas nem essa pessoa se entende, nem essa pessoa tá bem com ela mesma, nem essa pessoa ela tem paz o suficiente para te oferecer nada. E geralmente os triângulos são assim, não é? As relações de triângulo são assim. Existe muita dificuldade em romper com a estrutura. Porque se a pessoa quisesse romper a estrutura, ela deixaria, ela não trairia, ela terminaria aquilo que ela tem, ela ficaria um tempo só e ia em busca de uma nova pessoa. Se aquela pessoa não está satisfazendo as suas aspirações, você termina. Então, se a pessoa trai e não terminou a sua estrutura anterior e quer equilibrar duas pessoas ao mesmo tempo, é porque essa pessoa ela tem dificuldade em tomar decisões e ela tem dificuldade em se posicionar diante das coisas e a princípio ela não quer deixar a estrutura que ela tem antiga, né? Seja a razão por que for. Então, isso aqui é uma cilada emocional muito grande, aonde a parte que é a que espera a outra, né? Tirando o financeiro, que muitas vezes as pessoas aí que viveram isso, que vivem, alegam que ganharam, né? Ganham. De vantagem não existe vantagem nenhuma. Aqui não existe. É uma prisão para 3 pessoas, na verdade. Para o alecrim, para a esposa e para a amante. Né? É uma prisão. Principalmente se a amante gostar e ela esperar um posicionamento. É um processo doloroso e que esse posicionamento muitas vezes não vem. E se vem, é tarde demais. E se vem, muitas vezes é porque a esposa deixou. Se vem, vem embaixo de muita briga, vem embaixo de conflito, porque geralmente também a esposa não aceita, né? E essa aqui nunca vai aceitar. Essa aqui nunca vai aceitar e sempre vai recorrer a magias. Vai fazer magias até o fim dos dias dela. Nunca vai aceitar perder. Nunca vai deixar de trabalhar a vida dessa pessoa. Então, será que você quer isso? Tem que ser pensado. As relações de triângulo a gente tem que tratar com muito amor, com muita compreensão, com muita empatia e explicar para as partes que recorrem a gente
como cartomante, seja esposa, né? A gente atende esposa, a gente atende amante, atende os homens também, explicar as consequências espirituais, as consequências emocionais, explicar muitas vezes os laços kármicos, porque existem situações de karma, às vezes, e explicar também as consequências no mundo prático, né? De estar dentro de uma situação dessa. E tratar tudo com muita empatia, com muito amor e explicar tudo direitinho para que o consulente ele faça as suas decisões de forma assertiva, ele possa optar de forma correta, usando o livre-arbítrio dele, o que é melhor nessa situação. Mas aqui não existe ainda movimento não, tá? Existe ainda muita briga e luta para manter essa fachada aqui, esse relacionamento de fachada. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostou, curta, comente, compartilhe, me siga para mais vídeos e conteúdos. Eu não mando direct para ninguém, não respondo direct para consultas particulares com sua energia, com seu problema. Só acessar o contato que está na bio. As consultas só são feitas por WhatsApp ou Telegram. Beijo de luz, namastê.